Olá, gente! Que coisa boa estarmos juntos aqui para mais um momento especial. Sejam muito bem-vindos ao Mergulhando na Lição. Hoje o nosso convite é para que a gente possa mergulhar de cabeça num tema que faz parte da nossa rotina, mas que, vamos ser sinceros, às vezes acaba caindo naquele piloto automático chato, né? A oração. Então faz o seguinte, puxa uma cadeira, ajeita o seu cantinho, tenta dar uma esvaziada na mente de todas aquelas preocupações lá de fora e vamos descobrir juntos como a oração pode ser, de verdade, um relacionamento vivo e real. Para começar a colocar as nossas ideias no lugar e aquecer o coração, a lição traz um pensamento simplesmente lindo. A oração aproxima o coração humano do coração de Deus. Pensa um pouquinho nessa frase. Olha que profundo. Não se trata de jeito nenhum de uma obrigação religiosa fria ou de ficar recitando um monte de palavras difíceis e bonitas para impressionar. É literalmente sobre corações. O nosso coração, com todas as nossas bagunças, alegrias, angústias e medos, chegando bem pertinho do coração amoroso do próprio Deus. É um ponto de partida maravilhoso para a nossa conversa, não é? E isso já leva a gente direto para o nosso primeiro ponto: oração e intimidade. As escrituras deixam muito claro, de Gênesis a Apocalipse, que a oração nunca foi planejada para ser um negócio mecânico ou distante. Mas trazendo para a nossa vida prática, como é que a gente costuma agir? Existe um contraste bem curioso aí. De um lado, a gente costuma olhar para a oração como se fosse só um socorro para quando a crise aperta. Sabe aquela ideia do extintor de incêndio? A gente quebra o vidro e corre para usar só quando a vida está pegando fogo. Mas a Bíblia convida a gente a virar essa chavinha para algo infinitamente melhor. Um relacionamento íntimo. Imagina só quando a gente senta para bater aquele papo com um amigo de longa data sem precisar medir muito as palavras. É bem por aí. A oração é a expressão natural de quem simplesmente aprendeu a amar a Deus. Agora, falar tudo isso na teoria é lindo, né? Mas a gente precisa encarar a nossa realidade. E aqui entramos no desafio dos nossos dias. A lição acerta em cheio quando reconhece que viver esse nível de intimidade hoje, olha, não é nada fácil. A gente vive num ritmo tão frenético que parar, respirar e dar um tempo de qualidade a Deus virou um verdadeiro desafio. E os motivos estão bem claros. Primeiro, aquele excesso de distrações. É celular que não para de apitar, notificação chegando, notícia urgente. Isso tudo acaba minando a nossa vida devocional. Aí, como consequência direta, vem a falta de constância. A gente até começa a semana super bem, ora com aquele fervor na segunda-feira, mas chega a quarta, quinta e o ritmo despenca. E sabe qual é o resultado disso tudo dentro da gente? Uma fome imensa de profundidade. Lá no fundo, mesmo no meio de tanta correria, o nosso coração pede por uma experiência espiritual que seja mais real, mais palpável. Fomos criados exatamente para ter essa conexão contínua. Mas não precisa bater o desespero diante de tudo isso não. A própria palavra ensina como é possível dar a volta por cima e construir uma caminhada constante. Se a gente parar para pensar que o pessoal lá nos tempos bíblicos tinha uma vida tranquilinha para ficar orando o dia todo, a gente precisa rever isso aí. Eles também tinham família para cuidar, nações para liderar, problemas de sobra. A lição destaca 3 figuras fantásticas para ilustrar isso: Daniel, Enoque e Moisés. Pensa no Daniel, um alto executivo lá no Império da Babilônia, uma agenda lotada, correndo risco de vida, e mesmo assim ele não abria mão daquelas 3 pausas no dia para conversar com o Senhor. Enoque, então, no meio da rotina de criar os filhos, andava tão juntinho de Deus que foi levado para o céu. E o Moisés, liderando uma multidão inteira no deserto e mesmo assim falava com Deus face a face. A vida desses caras mostra que a oração transforma a rotina numa caminhada viva com Deus. Eles não oravam só para pedir para o mar se abrir, sabe? Eles oravam porque a companhia de Deus era indispensável para eles. E tem uma verdade maravilhosa que a gente precisa guardar no coração agora. Absolutamente nenhuma oração sincera passa despercebida. Às vezes bate aquela sensação ruim de que a gente está falando com o teto, né? Como se Deus estivesse ocupado demais lá, governando as galáxias, para se importar com o nosso problema pequeno. Mas a lição garante uma coisa espetacular. O nosso Pai escuta cada pedido com uma atenção e um amor super pessoais. Se um assunto tira o nosso sono ou machuca o nosso coração, pode ter certeza que importa muito para Ele. E é exatamente esse amor e esse ouvido atento que transformam a nossa caminhada em algo inabalável. Beleza, sabendo disso tudo, como é que a gente tira essa maravilha do papel e joga para a nossa vida tão corrida? Vamos para os passos práticos. Afinal, o nosso estudo não é só para encher a cabeça de conhecimento, é para transformar a vida. A lição sugere 4 passos super simples para começar hoje mesmo. Primeiro, conversar com Deus em todos os momentos. Lembra do Enoque? A gente não precisa estar o tempo todo de joelhos e olhos fechados.
Dá para bater um papo com o Senhor no trânsito, lavando a louça, no ônibus, no intervalo do trabalho. Segundo passo, levar para Ele não só os nossos desesperos, mas as nossas alegrias e medos também. Aconteceu uma coisa boa? Conta para Deus primeiro. Terceiro passo, perseverar, inclusive quando a gente está se sentindo fraco espiritualmente. Tem dias que a vontade de orar simplesmente some, né? As Escrituras entendem isso perfeitamente. É bem nesses dias que a gente tem que ser sincero e chegar para Ele dizendo: Senhor, tô sem vontade nenhuma, me ajuda. E o quarto passo, cultivar essa amizade pessoal todo santo dia. Porque é justamente a soma de todos esses pequenos momentos que constrói aquela intimidade forte e inabalável. Para fechar com chave de ouro tudo isso que a gente conversou, vamos olhar para um texto preciosíssimo lá do Salmo 116, verso 2. Diz assim: Porque inclinou para mim os seus ouvidos, eu o invocarei por toda a minha vida. Olha que imagem tocante. O Deus criador do universo inteiro se inclinando, sabe, abaixando o ouvido para chegar bem pertinho e escutar a nossa voz. É como um pai bem amoroso que se abaixa para conseguir ouvir o que o filhinho está sussurrando. Quando a gente entende lá no fundo da alma que ele realmente nos escuta desse jeito, a única reação possível é a gente querer conversar com ele todos os dias da nossa vida. E para a gente encerrar o estudo de hoje, fica uma pergunta super importante para a gente levar para a vida. Como cada um de nós pode transformar a oração numa conversa contínua hoje mesmo? O que será que dá para ajustar aí na rotina para que Deus deixe de ser só aquele extintor de emergência para apagar incêndio e passe a ser o nosso melhor amigo de todas as horas? Vamos pensar nisso com muito carinho durante o dia. Gente, foi bom demais mergulhar na palavra junto com quem nos acompanha hoje. Que Deus abençoe grandemente o dia de cada um. Um abraço bem apertado e até o próximo estudo.